Pessoal, é o seguinte, e os materiais, né, e era para a gente relacionar com a nossa realidade. E aí, começando pelo primeiro texto, né, da perspectiva sociocrítica, na educação física, e a educação de professores de educação física, aquele texto que está em inglês, né, inclusive. Então, uma coisa interessante é porque esse texto, ele, o que é que eu percebi, né, que ele mostra que as pesquisas sociocríticas na educação física, e com relação à formação dos professores, elas partem das preocupações da justiça social, né, emancipação, inclusão, e uma crítica que os próprios autores fizeram, e eu, ao ler, também concordo com eles, é que a maioria dessas pesquisas e investigações, elas ocorrem nos Estados Unidos, na Espanha, na Austrália, na Nova Zelândia, que a gente já sabe que é uma cultura e uma sociedade, uma política totalmente diferente daqui do Brasil. E aí, quando eu limpo com a minha realidade, que é a proposta da atividade, né, eu vejo um abismo entre as proposições críticas, né, que é o currículo inclusivo, o diálogo com as diferenças, e o cotidiano, marcado pela superlotação, falta de recursos, ausência de apoio especializado, né, e a luta por uma educação física inclusiva para alunos, no caso, com transtorno. Né? A minha realidade aqui tem muito, tem até um pulo na janela agora. E só para você ter ideia da situação que eu vivo. Né? A escola superlotada, com crianças com transtorno diversos, uma escola de ensino infantil fundamental nas iniciais, bem pequena, e além de materiais inservíveis ao redor, né, que demora a descartar, que reduz ainda mais o espaço. Então, até para participar dessa reunião, vai ficar gravado, né, isso aqui, já está sendo gravado, abrindo um pouquinho da minha dificuldade aqui. Então, até para participar dessa reunião com os colegas, eu tive que me trancar numa sala, que está quase sendo arrombada agora por uma criança também, enquanto que os assistentes estão levando outras que estão soltas por aí, né? E ainda não chegou o ônibus, e ainda não deu o finalzinho da aula, que vai ser daqui a alguns minutinhos. Então, só para você ter ideia da situação que eu vivo, eu vou só ver quem está ali na porta rapidinho. É a realidade da escola, né, gente? Ficar marcado. Voltei. Pronto. Não, dessa vez não era uma criança. Já tiraram o menino dali. E com relação ao segundo texto, né, que é a escola socialmente justa e a diversidade sociocultural de Libânio, ele discute no texto três perspectivas, né, justiça educacional, e aí dentro desse tema ainda. Educação de resultados, educação da diversidade, educação com desenvolvimento humano articulado à diversidade. E aí qual é a minha realidade que eu consegui perceber, né, através da leitura desse texto? É que a escola pública que eu faço parte, ela está aprisionada na primeira lógica, né, que é os resultados mínimos e a avaliação padronizada, inclusive, mês que vem já é os PAES, né? Aí aquela loucura. Só para você ter ideia da situação, não é uma escola de tempo integral, mas vão integralizar o segundo e o quinto ano, todas as turmas, sem ter sala para colocar durante o dia inteiro. Como vai ser feito isso? Vai ser de forma experimental a partir da próxima semana. Vão dar um jeito de fazer almoço para as crianças do segundo e quinto ano para passar mais tempo na escola, por causa dos PAES. Todos foram convidados, né, convidados a participar desse evento de reunião de pais. Como vai ser feito isso? Ninguém sabe. Então aí eu já percebo uma discrepância grande, né? E preso à avaliação padronizada, né? No caso dos PAES, um currículo é reduzido e é quase inviável um trabalho inclusivo efetivo. Aqui no sentido de pessoas com deficiência e transtorno, né? Essa é a realidade, até a minha fonte de investigação da pesquisa do mestrado vai falar sobre isso, né? E aí vem o terceiro texto e a minha percepção, né? Formação docente, articulação entre o conhecimento disciplinar e pedagógico, também de Libânio. O que é que eu percebi? Que o autor ele critica a separação entre o conhecimento disciplinar e o conteúdo, e o conhecimento pedagógico, como ensinar. Aí eu também percebo uma lacuna grande, principalmente pela carência de formação. Pelo menos aqui na Prefeitura de Fortaleza, né? Nós temos as formações que são feitas pelo grupo do GPF, da UES. Porque pela Prefeitura mesmo não tem formação específica para professor de educação física. Então você nem, na verdade, é convidado para ser professor de carga horária maior ou menor no curso de formação. A Prefeitura não vai fazer curso de formação específico. Mas devido à mudança de gestão, a gente não está tendo. Teve agora para os anos finais, né? Mas foi algo bem breve. E até agora estamos esperando para os anos iniciais, né? E a educação infantil tem, se houver vaga, dentro das reuniões gerais já dos pedagogos, né? São os professores pedagogos de educação infantil. Aí, se houver vaga, o professor de educação física participa. Então, até para dar aula de forma geral, a formação continuada ela não existe, se não for por conta própria. E aí, em termos de trabalhar a inclusão, crianças com deficiência sensorial, deficiência física, ou transtorno, aí é que não tem mesmo. Então, é uma percepção que eu entendi do texto, né? Eu fiz esse link com a minha realidade, né? E aí acaba que o texto de Libânio vai falar do ensino e desenvolvimento humano, de Davidov, né? E ele dá a ideia de que ele mostra um caminho, né? Que é integrar o conteúdo e a didática de modo que o ensino desenvolva autonomia e capacidades humanas. Se o ensino está sendo trabalhado para números, você não trabalha a capacidade humana, nem a autonomia, né? E é a grande dificuldade. É por isso que às vezes os índices mais caem do que se estabilizam. Pelo menos aqui, né? E é uma luta grande, é um caos coletivo. E aí você pega a literatura, ela fala algo e a gente não consegue colocar em prática de uma forma saudável, né? Minimamente saudável para os professores, minimamente saudável para o corpo de funcionário. Enfim, aí foi assim que eu consegui ligar. Fazer sinalização para você ter ideia aqui. E é isso. Certeza. Aí assim, eu vou falar assim da minha parte bem rápido. Aí, gente, acho que o Yuri comentou sobre os textos, já trouxe reflexões muito positivas, né, em relação às temáticas que foram abordadas ali. E aí, de uma forma breve, sucinta, eu prefiro apenas elencar alguns pontos principais que o texto colocou, como pelo menos
Como, por exemplo, a gente tem que superar essa dissociação, né, entre teoria e prática, principalmente na formação docente. É necessário que a gente possa ter a compreensão que aquilo que acontece, aquilo que é passado, por exemplo, principalmente nos cursos de formações, a gente pode ser utilizado dentro do universo da sala de aula, que pode ser algo que realmente a gente consiga ser utilizado, a fim de, principalmente, o que, gente? Fazer uma valorização dessa formação docente, uma valorização dessa didática como ferramenta para desenvolvimento humano, como também o Yuri já apontou aqui. Ou seja, né, a gente não pode pensar apenas a escola parece que ela pede uma coisa, o universo escolar ele pede uma coisa, e as faculdades elas estão comentando sobre outra coisa diferente. A gente está falando nas faculdades, nas universidades, de formação, nos cursos de formação. A gente está falando sobre pensar no desenvolvimento integral do aluno, pensar que o aluno se desenvolver como aluno, como pessoa. Mas, na verdade, as escolas estão pedindo números, notas, índice de desenvolvimento. E nós, no ensino médio, temos 3, né? Enem, SPAES e SAEL também estão vindo aí com toda essa força. E aí, a escola ela deve ter esse pensamento, o currículo deve abarcar essa promoção da justiça social e o reconhecimento dessa diversidade cultural para que o aluno possa se desenvolver e ser protagonista dentro da sua comunidade e realidade. Tá bom? Vou aqui fazer minha fala, tá? Acompanhando aí o nosso amigo Jonas. E aí, pessoal, dentro dos textos também, eu marquei aqui algumas coisas que me pareceram interessantes. Né? Primeira parte do texto 1 da pesquisa sociocrítica, que o autor ele entendeu que existem vários problemas na implantação da teoria crítica na escola. Certo? Então, a gente que pesquisa currículo, que vê essa parte crítica, e até conversando com outras pessoas que trabalham essa parte crítica, que a aplicação na escola, às vezes, a gente fica muito algemado, né? Algo que é bem complicado, da gente transformar essa escola em uma escola dentro de uma teoria crítica. E aí ele fala que é necessário que hajam formações seguras e transformadoras. Mas dentro aqui da nossa realidade, né? Principalmente eu, Reginaldo e Jonas, que somos do Estado. O que é que acontece? Não tem formação pra gente. Pelo menos na minha CRED não tem, né? Na CRED do Jonas também não tem. A CRED do Reginaldo está começando a trabalhar nesse processo de formação do professor de educação física a partir de uma proposta inovadora, mas no nosso caso não existe. Então, isso já não traz segurança pra gente, que é uma das premissas que eles falam aqui da gente tentar trabalhar dentro desse currículo crítico, né? Indo para o texto 2, o Libânio ele fala muito nessa questão de que é necessário que os professores estejam prontos para ajudar o aluno dentro desse processo didático, de transformação e de formar sujeitos críticos, certo? Então, isso aí é a premissa dele, e ele fala que dentro dessa construção, o professor ele deve buscar uma unidade dentro do processo formativo. Que aí, quando a gente vai debater currículo também, a gente pensa, mas existe unidade? E aí, quando a gente vai ler os textos aí de BNCC, de currículo, a gente percebe que se busca nessa base comum a partir da BNCC, mas que essa base comum ela não é ainda uma realidade dentro das escolas brasileiras em sua totalidade. Então a gente vê, por exemplo, lá na escola do Yuri, o Yuri aplicando a BNCC ou o DCR-FO, mas lá na escola do fulano de tal, não se existe BNCC ou DCR-FO ou DCRC, o professor é extremamente tecnicista, esportivista, e aí acaba atrapalhando dentro desse processo formativo do aluno, já que não há uma base comum a ser seguida, né, de forma mais autoritária, no caso. E aí o último texto, ele fala da escola justa, né? O Libânio, ele traz também essa fala. E aí ele tenta mostrar que a diversidade precisa ser respeitada dentro do ponto de vista social, mas ele fala que a diversidade didática, a partir da premissa que o aluno deve aprender, ela deve ser aí o mais importante. Então, eu preciso estar respeitando essa parte social, de raça, de socioeconômico, mas eu preciso levar em consideração essa justiça social em relação a todos os meus alunos terem o mesmo acesso ao conhecimento. Então, é algo que a gente acha que precisa trabalhar mais, estamos buscando trabalhar mais dentro desse contexto. E aí, a gente acredita que, dentro desse contexto aí, o mais importante para uma escola justa é uma abordagem pedagógica que possa trazer todos os alunos no mesmo nível, né? Pelo menos, e que esse nível seja aceitável. E eu encerro minha fala. Pronto, então só fazendo uma análise sistemática dos artigos, para ser breve, né, e concordando com o que os colegas já falaram, o Jonas, né, para falar a questão ainda tem uma certa resistência, né, às mudanças dos modelos tradicionais, né? Então a gente estuda, tenta fazer aquilo, mas no final acaba voltando ainda, principalmente para os meios de avaliação, né, somativa, né, essas avaliações externas aí, e é complicado também quando se fala a questão de formação, porque na minha escola é um exemplo que não tem formação para professor de educação física, né? E aí quando é de formação tem para todas as outras áreas, e o professor de educação física ou fica na escola ali, ou vai para casa, porque não tem formação para a disciplina. E outro ponto que eu pude observar, né, quando fala da questão da formação de... Deixa eu só comentar uma coisa, Alberto, assim, você falou uma coisa que eu achei super interessante. E muitos professores, como eles são adeptos também da prática, como o Lucas comentou, tecnicista, e às vezes até mesmo do desinvestimento pedagógico, quando não tem uma formação docente, eles se sentem privilegiados por não precisar cumprir algumas pautas que outros currículos têm, né, que outros componentes curriculares. Então a gente vive em meio a tudo isso, né, porque a gente sente esse desgaste do professor e sente também que ele, em alguns momentos, ele gosta de não ter essa obrigatoriedade de participar de formações continuadas. Pronto, e aí outro ponto que me chamou a atenção, né, já entra na questão da formação de professores, né, e a questão da didática, é a dissociação ainda que existe entre os conhecimentos disciplinar e o pedagógico, né? Então tem pessoas que têm um bom conhecimento disciplinar, mas não têm um conhecimento pedagógico de como funciona a aula, para que aquela aula, né? Eu fui formado, tive o prazer de vivenciar esses dois tipos, né? Aqui no IFCE a preocupação era saber a questão da disciplina também e saber como repassar aquilo para os alunos.
né, lá, já no intercâmbio de Portugal, a preocupação ali era você saber o conteúdo e saber fazer. Então, não tinha aquela preocupação em saber como é que você vai repassar para os alunos. Por exemplo, aula de ginástica. Ginástica é só prática, e para você passar na disciplina, você tinha que saber fazer os movimentos. Não tinha preocupação de como é que você ia repassar para os alunos. Né? Já diferentemente daqui do Brasil, do IFCE. Né? No caso, a preocupação não, a obrigatoriedade não era você saber fazer, e sim como você ia saber repassar. Né? Então, de maneira geral, né, ainda há ainda uma dissociação, né, entre essas duas partes. Então, tem a universidade, a questão da formação que trabalha, que está associado, né, e tem universidades que não trabalham, né, e isso vai prejudicar, de certa forma, futuramente os profissionais. E é isso. Bom dia, né, colegas? Eu vou aqui contemplar a fala de vocês, que eu acho que vocês já contemplaram os tópicos mais importantes do que envolve as discussões dos textos. Mas, trazendo para a minha realidade, o que ressalta muito, por exemplo, foi a necessidade de uma formação profissional continuada, que muitas das vezes a gente atrela ou alega essa condição, por exemplo, à instituição que a gente tem vinculado. Por exemplo, por que é uma obrigação do governo ou por que é uma obrigação da prefeitura promover uma formação continuada? A formação continuada também talvez seja uma escolha ética e profissional nossa que pode ser individual, que não necessariamente a gente precise de uma instituição para estar se capacitando, se estar formalizando. Porque se a gente for reparar, principalmente na educação ou na educação física, profissionais do bacharel, constantemente, eles andam se atualizando por demandas mercadológicas. E nem quase sempre o profissional da educação consegue identificar isso. Que o público está alterando, que a característica desses meninos que chegam na escola é diferente, e a gente, às vezes, por muitas das vezes, terceiriza a culpa que a instituição deveria oferecer uma formação, mas a gente também não busca uma formação. Que eu acho que possivelmente poderia estar desvinculado, porque por mais que a instituição não ofereça uma formação continuada, uma formação em exercício, eu posso também buscar a minha formação, minha capacitação profissional por outro viés, por vamos dizer assim, por uma característica individual. Eu sinto muita dificuldade em enxergar isso, por exemplo, em nós, enquanto professores, a gente procurar isso. Geralmente a gente procura uma capacitação profissional quando é algo que vai facilitar o nosso trabalho, de alguma maneira. Não necessariamente para a gente ter uma aprimoração profissional. O segundo fator, por exemplo, aqui na Cred 6, a gente está indo para esse caminho porque a gente entendeu que a educação física é muito diferente dentro de um recorte muito pequeno, que talvez isso seja uma vantagem, mas a gente também não consegue, por exemplo, a formação surgiu da necessidade da gente garantir aprendizagens mínimas no currículo. Ela não surgiu da necessidade de aprimorar a atuação docente, por exemplo. Ela surgiu muito mais com a preocupação dos estudantes terem o acesso ao mesmo tipo de saber ou garantir um direito mínimo do que uma própria aprimoração profissional. E aí vai de cada instituição, vai de cada professor e por aí vai. E quando a gente vai olhar, por exemplo, para outra temática do texto, que é muito vinculada à nossa realidade, que é a questão de educação para os resultados, eu vejo que, historicamente, a gente está diferente na discussão curricular e na discussão pedagógica, por exemplo, do que fazer e do que não fazer. Por exemplo, matemática já tem seu conceito muito bem estabelecido, já tem suas habilidades e suas competências muito bem claras há muito tempo, eles estão numa discussão curricular para a gente totalmente diferente da nossa. E o que é que eu vejo? A educação física ela não sabe, por exemplo, valorizar ou se aproveitar dessa liberdade curricular para o lado positivo. A gente, historicamente, por não ter tido essa organização anteriormente, a gente acaba que utiliza conceitos muito rasos para definir o que é que deve estar, o que é que não deve estar na atuação docente dentro da escola. E aí, quando a gente vai para a educação para os resultados, se a gente reparar, toda a escola migra ou vai em direção à educação para os resultados, mas a educação física está sempre na contramão. Porque se a gente reparar, independente da maneira que a gente trabalha a educação física, seja de uma maneira tecnicista, seja de uma maneira crítica, seja de uma maneira culturalista, histórico-crítica, a gente sempre educa, ou sempre a gente procura uma educação integral. Por mais que às vezes, por muitas formas, a gente não esteja fazendo da maneira consciente, a gente sempre está buscando a educação por tempo integral, justamente porque nós somos uma área do conhecimento que não é contemplada por essas avaliações externas. Então a gente não tem essa preocupação de estar educando pelo resultado, ou educar para o resultado. E eu vejo que a educação física sempre dentro da escola, ela corre na contramão. Ela sempre está preocupada na educação integral do aluno, que é um dos debates da justiça social, ou do que seria a educação de qualidade. E muitas das vezes a gente não está preocupado, por exemplo, por resultado. E acho isso uma baita vantagem para a educação física, porque a gente não tem que se atrelar a isso. Mas eu fico aqui com o questionamento, um indagamento para vocês. Até quanto isso é positivo em relação à validação, ou solidificação, ou, não sei, legitimização da educação física, por não estar, por exemplo, uma avaliação de longa escala. Mas acredito que, apesar de nós não estarmos presentes nessas avaliações de longa escala, a gente se legitima e a gente se valida por conta própria, porque muitas das vezes, dentro da educação, que é para os resultados, a educação física é um dos poucos componentes, junto com a sociologia e com a filosofia, que a gente está atrelado à formação integral do aluno. Ou seja, se a gente for olhar no fim das contas, a educação física aliada à filosofia, a sociologia e outras, e a arte, por exemplo, a gente está buscando dentro da escola a justiça social. A escola toda está voltada para os resultados, mas a educação física, a filosofia, a sociologia, a história, por muitas vezes a arte, a gente não está atrelado a essa questão do rendimento, a essa questão do resultado, né? Eu acho que se a gente for parar para pensar, muitas vezes a gente ainda quer contribuir para essa escola para o resultado, mas quase sempre a gente faz um trabalho na contramão. Porque por muitas vezes a educação física é um componente de resistência a essa educação, vamos dizer assim, bancária, como Paulo Freire fala, ou como essa educação que sofre influências neoliberal do resultado, do rendimento, da qualificação, que tem que atender determinada competência, determinada habilidade. Se a gente reparar, a educação física ela não fica muito presa a esse viés. E quando eu procuro enxergar a minha realidade, eu não consigo ver a educação física como um componente curricular que contribui para essa avaliação do resultado, e que continue assim. Mas se vocês tiverem aí outras relações ou outros debates sobre essa temática, a gente fica aberto aqui para discussão. No meu caso aqui, eu acho que já foi contemplado tudo, né, que a gente tinha para falar. E aí, por mim, a gente encerra a reunião. Só passar a palavra para todos aí, né, se todos concordam. E aí a gente finaliza. Concordo, bastante contemplado. Pronto.